boa tarde, como estão? Olá, boa tarde. Vamos dar início, acabamos os pósteres agora. Estamos a abrir a sessão especial dedicada ao Núcleo Regional do Sul. E vamos ter na mesa a Presidente do Núcleo Regional. Esta sessão debateu as questões das alterações climáticas e a vulnerabilidade, em especial das zonas do Algarve e do Sul, devido à sua condição próxima do Mediterrâneo. Eu vou apresentar as colegas que estão na mesa, portanto, a Ana Rosária, Presidente do Núcleo Regional do Sul, e a comissão que organizou esta sessão é a Manuela Moreira da Silva, da Comissão Diretiva, e a Catarina Roseta, da Comissão Organizadora do Congresso. Nós organizamos uma sessão online na sequência daquilo que já foi anunciado nas outras sessões especiais, para debater, antecipar o debate das questões do Congresso. E eu passo, sem mais delongas, a palavra à nossa Presidente do Núcleo Regional do Sul. Muito obrigada, Ana Rosária, e passo a palavra. Ora, muito boa tarde a todos os participantes neste congresso, que tem sido muito frutuoso. Quero agradecer mais uma vez à Comissão Organizadora e à Comissão Científica a possibilidade de encaixar este trabalho que foi já parcialmente realizado no dia 20 de janeiro deste ano. Felicitar também este modelo online que tem sido espetacular. Permite a toda a gente estar em conjunto a trabalhar e a debater temas que de outro modo seriam impossível nesta fase de pandemia. Ora bem, os trabalhos que nós pretendemos apresentar hoje, além de uma súmula desta dita sessão que já decorreu no dia 20 de janeiro, é também fazer a apresentação neste caso, de um outro projeto que depois a nossa convidada, a nossa oradora convidada, a Patrícia Dias, da ADN, mais tarde apresentará. Cabe-me a mim fazer um enquadramento correspondente à necessidade desta sessão, e ela nasceu precisamente porque os riscos associados às mudanças climáticas e ambientais na região do Mediterrâneo, como a professora Susana já falou, são cada vez mais prementes. Aliás, vários trabalhos desde 2019, os mais recentes até 2020, referem que a região do Mediterrâneo está a aquecer um pouco mais depressa do que a média global, ou seja, apontam para que 20% esteja, a região do Mediterrâneo esteja a aquecer 20% mais depressa do que a média global. Isso faz com que a zona mediterrânea seja ainda mais suscetível a estas alterações. E cada vez que esta temperatura aumenta, prevê-se que os níveis médios da precipitação também baixem, ou seja, nós não só vamos ter um aumento de temperatura, como uma baixa da precipitação, e ainda com não só a redução da precipitação, mas com uma concentração dessa precipitação, ou seja, vão colocar toda a população que existe e que se encontra nesta faixa mediterrânica sobre uma pressão ainda maior. Isto aumenta o risco da perda de produtividade agrícola e piscícola, problemas de salinização de águas subterrâneas, aumenta o risco de desertificação e até de sofrer inundações, não só devido à concentração dos eventos de pluviosidade, que é cada vez mais intensa, ou se prevê que será mais intensa, quer a subida do nível médio do mar. São, portanto, regiões mais vulneráveis, e as atividades que se exercem nestas regiões também são elas mais suscetíveis e mais vulneráveis, principalmente se a capacidade de adaptação for melhor. Portanto, em sumo, esta região sul do nosso país, portanto a região Alentejo e Algarve, para estas questões das alterações climáticas são muito importantes, e daí a relevância da discussão, neste caso desta sessão especial, e esta discussão ser regionalizada e não alargada ao resto do país, e espero que tenham usufruto do relato que a nossa colega já de seguida passará a fazer, e espero que aproveitem todos os resultados que daí se obtiveram. E passaria então à Catarina Palma para continuar esse relato. Muito obrigada. Boa tarde, é muito gosto que participe mais esta sessão do Congresso da Água, que tem sido muito interessante, muito participado também.
ao contrário do que talvez aqui na comissão organizadora nós temíamos que fosse mais difícil a participação neste modelo online, mas felizmente, Susana, não se veio a verificar, ou seja, nós temos visto realmente as pessoas a participar muito. Já na nossa sessão de janeiro, como a Ana Rosária referiu, foi uma sessão bastante participada e bastante interessante. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo daquilo que se passou. Em qualquer caso, creio que ainda estará online o relato completo, portanto, se quiserem consultar no site da APRH, encontram lá o relato das várias sessões que foram organizadas com os núcleos regionais e, em particular, desta sessão. Portanto, teve 2 oradores principais, o engenheiro Pedro Coelho, da APA-RH Algarve, que deu uma breve apresentação do plano de eficiência hídrica do Algarve. Na altura era muito recente, portanto agora hoje ouvimos novamente falar deste plano hoje de manhã, possivelmente já será mais conhecido do público em geral, mas em janeiro tinha saído há relativamente pouco tempo, e dando o foco precisamente na parte da procura e não tanto na oferta, ou seja, claramente reconhecendo os desafios das alterações climáticas que a Ana Rosário referiu e que, aliás, hoje de manhã na apresentação do Filipe Duarte Santos também ficaram novamente bem patentes, portanto os desafios nestas regiões são significativos e, portanto, reconhecendo estes desafios, o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve procura, portanto, uma série de medidas para a melhoria da eficiência, destacando-se naturalmente as redes dos sistemas urbanos, onde ainda há alguma margem de manobra, mas também sabemos que isso não é suficiente, porque o utilizador principal é a agricultura e depois os campos de golfe também têm um peso muito significativo nos consumos do Algarve. Do ponto de vista da oferta, ainda assim o plano também tem dá alguma resposta às formas de aumentar as reservas hídricas, com a captação do Pumarão, que já tem sido muito discutida neste congresso esta semana, não é verdade? E a opção de salinização, que também é uma opção nova no nosso país, pelo menos à escala de que se está a falar. Hoje de manhã também se falou um pouco mais da parte da reutilização das águas tratadas, que é muito importante e também no Algarve será claramente uma fonte importante de recurso. Portanto, isto foi, resumindo muito rapidamente, o grosso da intervenção da APA-RH Algarve na nossa sessão, e depois tivemos um caso também muito interessante, que foi uma apresentação de uma Câmara Municipal, neste caso a Câmara Municipal de Lolé, que, representada pelo seu diretor municipal, Júlio de Sousa, fez uma apresentação do tipo de projetos e de iniciativas que a Câmara de Lolé tem feito desde 2013. Portanto, eles têm realmente, desde essa altura, já um pelouro da ação climática com muita relevância, que faz naturalmente a parte da mitigação do município, mas sobretudo a parte da adaptação. Portanto, eles têm participado em projetos diversos na adaptação, por exemplo, o projeto Clima Adapt PT local, que deu origem à rede Adapt Local, que é uma rede de municípios a nível nacional e que é precisamente presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Lolé. Portanto, esta estrutura orgânica do próprio município, que tomou esta decisão já com algum histórico, ajuda bastante digamos, na seriedade com que levam este tipo de trabalho à frente. Depois houve uma apresentação por parte desse diretor de uma série de instrumentos desenvolvidos no município, por exemplo, o Plano Municipal de Ação Climática, por exemplo, o Plano de Contingência para períodos de seca. Como já vimos, isso é um tema que nestas regiões do Sul deve ser tratada com particular cuidado, porque as secas, este ano não é um ano de seca, mas as secas estão aqui para ficar e, portanto, temos que nos habituar a elas, e não é suficiente. Eu, por acaso, recordo-me agora, posso fazer aqui uma pequena referência, recordo-me de uma sessão que tivemos na EDIA com um colega australiano, e em que a EDIA estava a referir que a reserva estratégica era suficiente para cobrir, sem problema, 4 anos de consumo, e o australiano respondeu-lhe: e quando vocês tiverem uma seca de 10 anos, como é que fazem? Porque na Austrália já houve uma seca de 10 anos seguidos e portanto, nós temos que sempre sempre ter como orientação, digamos, à nossa frente,
que a seca na região sul de Portugal é um problema estrutural, não é um problema conjuntural. Não podemos tratar as secas como uma coisa conjuntural que ocorre e depois passa. Portanto, nós temos que perceber que a seca é estrutural e, portanto, a Câmara Municipal de Lolé mostrou-nos, ou referiu-nos, o Plano Municipal de Contingência. Naturalmente não mostrou estes projetos todos, porque seria muita informação. Também tem um Observatório Municipal de Ambiente e Território, um estudo de avaliação que fizeram sobre a subida do nível médio do mar. Portanto, mais uma vez, é um concelho que tem ali uma zona de risco significativa, deu já alguns frutos em termos urbanísticos, em particular naquilo que diz respeito à reformulação do novo mercado municipal de Quarteira, e depois muitos outros projetos, o Quarteira Lab, o Laboratório Vivo para a Descarbonização, enfim, a promoção da mobilidade elétrica, outras coisas que têm feito no concelho para, no pelour da ação climática. Depois tivemos um debate bastante rico, que eu agora se calhar também não quero estender-me muito, até porque temos outro orador convidado hoje, e portanto eventualmente deixaria para quem quiser a parte do debate ver no relato que está disponível no site, se quiserem ver um pouco mais o que é que foi discutido, mas creio que estamos perfeitamente alinhados com o que está a ocorrer esta semana aqui no Congresso da Água, portanto acho que foi uma sessão que faz muito bem a ligação com aquilo que estamos a discutir esta semana. Muito obrigada. Creio que agora vai falar a Manuela, não é? Portanto, passo a palavra desde já à minha colega. Exatamente, obrigada, Catarina. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Dizer-vos que tem sido uma semana muito interessante, visões muito diferentes em torno deste recurso que todos nós, enfim, valorizamos de forma diferente, de acordo com os nossos percursos, de acordo com as nossas atividades profissionais. Dizer-vos que no Algarve nunca foi tão patente a importância de uma gestão sustentável da água como tem sido nestes últimos meses. O plano de eficiência hídrica tem efetivamente questionado uma série de aspectos que a maior parte dos cidadãos comuns não tinham equacionado antes e, de facto, pegando nas questões que a Catarina referiu, chuta, e peço desculpa pela ligeireza da expressão, chuta a responsabilidade também para o lado do cidadão comum. E eu acho que este é o mote para nós avançarmos na sessão de hoje à tarde, que é efetivamente nós desenvolvermos mecanismos simples para que todos nós possamos garantir que usamos a água de forma eficiente. Portanto, gerirmos a água não só nas suas origens, mas também gerirmos a água sob o ponto de vista do uso eficiente que lhes devemos dar. E é assim que eu passo a apresentar a Patrícia Malta Dias. E a Patrícia é uma jovem licenciada em Engenharia do Ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Fez um MBA em Gestão de Empresas pelo ISCTE e hoje está aqui na posição de gestora da Aqua Mais. O Aqua Mais é, enfim, uma iniciativa a cargo da ADEN, que tradicionalmente é uma das entidades muito ligadas à energia, mas que nos últimos tempos fez o link entre a gestão sustentável da energia e a gestão sustentável da água, e o Aqua Mais é exatamente isto, é uma ferramenta para que a água seja utilizada, segundo a ADEN, na medida certa. E que medida certa é esta? É a medida certa nas nossas residências, é a medida certa nos hotéis, é a medida certa nas escolas, e é exatamente este o mote que eu deixo para a Patrícia Dias. Patrícia? Muito obrigada pelas suas palavras, Manuela. Antes de mais, um agradecimento muito especial à organização, à APRH, pela organização deste congresso e pela oportunidade de aqui estar para vos apresentar, então, o Aqua Mais. Vou então aqui fazer partilha de ecrã. Confirmem só se está tudo bem, se estão a ver. Estão, não é? Portanto, eu vou-vos apresentar o Aqua Mais, que é um referencial para a valorização da eficiência hídrica nos edifícios, criado pela ADEN. Bom, todos conhecemos, penso que todos conhecem a ADEN, a Agência para a Energia
que tem como missão a promoção do uso eficiente da energia, mas também da água. Efetivamente, a água é uma atribuição mais recente no âmbito das suas atividades, que já têm 20 anos. E porquê? Porque a água? Porque efetivamente existe um nexo muito grande entre o consumo de energia e de água. Como? De que é que estamos a falar? Bom, nós já estamos aqui enquadrados relativamente ao recurso à água, à sua escassez, ao contexto que vivemos de alterações climáticas, mas sabemos também que o país tem objetivos muito ambiciosos de transição energética. Temos aqui os edifícios também de necessidades quase nulas de energia, uma obrigatoriedade que vai entrar em força. E sabemos que 23% da energia que gastamos na nossa casa se destina a aquecer água. E, portanto, nós só vamos conseguir cumprir as metas de transição energética se reduzirmos esta fatia. E uma forma de reduzir a fatia é reduzir o consumo de água nos nossos edifícios. Há um estudo que nos indica que os edifícios, dependente da sua idade, têm um potencial de redução de consumo de 30% a 50%. Isto só para as famílias, só no setor doméstico, pode refletir-se numa redução das faturas de energia e água em cerca de 800 milhões de euros por ano. Portanto, também aqui, do ponto de vista económico, uma questão bastante sensível. E, portanto, o que queremos é que cada vez mais sejamos consumidores ativos, saibamos como usamos a água, como podemos agir para nos tornarmos mais eficientes. E é daí que surge a ideia do Aqua Mais. Mas antes disso, só falarmos aqui do que é que nós esperamos. Bom, nós vimos que após a introdução do sistema de certificação energética houve uma clara melhoria no parque edificado do país em termos de eficiência energética. Quase metade da construção nova neste momento tem certificação A ou A+, e portanto é isto que nós esperamos vir a ver daqui a uns anos também no que diz respeito à água. A mesma coisa se verificou também relativamente à introdução da certificação energética de produtos. Houve uma clara evolução no sentido dos produtores colocarem no mercado cada vez produtos mais eficientes. Portanto, ainda agora, este mês, foi introduzida no mercado a nova etiqueta, porque nós, quando nos dirigíamos a uma loja, já víamos equipamentos com etiquetas, com classificações A++, que já se torna um pouco imperceptível para o consumidor. Mas, portanto, vemos que estes instrumentos, estes referenciais de classificação de eficiência, orientam o mercado no sentido das melhores práticas, da eficiência, neste caso, energética, mas que nós queremos trabalhar também a hídrica. Em termos do que se passa no país, bom, já foi bastante referido o Plano Regional de Eficiência Hídrica da região do Algarve, um plano que, além de nos mostrar como estamos no Algarve, que é preocupante, mas que, acima de tudo, identifica medidas práticas que devemos implementar para melhorar a eficiência hídrica. E, nas ações específicas identificadas para o setor urbano e para o turismo, é identificado explicitamente o Aqua Mais. Portanto, é dada uma indicação clara aos municípios para introduzirem requisitos a nível de regulamentos municipais, licenciamentos ou outros instrumentos para que os novos projetos, as grandes reabilitações, promovam o uso eficiente da água e tendo como base o referencial Aqua Mais. Na criação também de mecanismos de incentivos ou de valorização de projetos imóveis, também é referido mais uma vez o Aqua Mais como um instrumento. De facto, neste momento temos um referencial de classificação da eficiência hídrica disponível. Também ao nível do turismo, o Plano de Turismo Mais Sustentável 2023 também identifica medidas para tornar a área do turismo, que como sabemos também está aqui numa situação complicada, para tornar aqui o turismo cada vez mais sustentável, e também este plano refere o Aqua Mais Hotéis como o referencial nacional da eficiência hídrica dos edifícios e infraestruturas hoteleiras, e refere na sua uma meta
o incremento realmente de empreendimentos de turismos com sistemas de eficiência hídrica e refere a métrica, o indicador, o Aqua Mais Hotéis. Portanto, neste momento já temos um referencial, é o pontapé de saída, é termos um referencial. O que é o Aqua Mais? Bom, o Aqua Mais residencial foi lançado no fim de 2019, portanto, durante 2020 já esteve a operar no mercado, e é um sistema de avaliação e classificação dos imóveis numa escala que todos nós, consumidores, conhecemos tão bem, uma escala que classifica de F a mais. Mas, mais do que a fotografia de como o imóvel está, é identificar as oportunidades de melhoria e orientar o mercado no sentido da eficiência hídrica. Neste momento, o residencial está a operar no mercado. Vamos lançar o Aqua Mais Hotéis ainda este ano, em princípio no quarto trimestre, e para o ano lançaremos o Aqua Mais Comércio e Serviços. Trata-se de uma avaliação expedita que se adequa a qualquer tipo de edifício e em qualquer fase da sua vida útil. É uma avaliação efetuada por técnicos formados e qualificados para o efeito pela ADN e que naturalmente pretende valorizar os edifícios e gerir o recurso à água de uma forma o mais eficiente possível. A metodologia é uma metodologia desenvolvida pela ADN, propriedade da ADN, é uma metodologia inovadora a nível nacional e europeia, e a nível europeu. É uma metodologia que teve uma base ADN e que foi validada por entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional através da realização de pilotos de norte a sul do país. Estas entidades foram o LNEC, a ANQIPA, o TAD e o ITECONS. Aliás, houve uma apresentação do LNEC sobre o Aqua Mais na terça-feira neste congresso e, naturalmente, com uma estreita colaboração com outras entidades, bom, de que também tenho aqui que referir à APA, que está desde o início da ideia a bordo deste referencial de eficiência hídrica. O Aqua Mais avalia todos os usos da água num imóvel, nas nossas residências, as fontes e redes de água, os usos exteriores, os dispositivos, os eletrodomésticos e a água quente sanitária. Estas áreas depois desdobram-se em temas e em parâmetros, de forma a abarcar todos os usos da água. Em termos de resultado final, o resultado final é uma classificação certificado, que é o Aqua Mais, que aqui está um exemplo, que na sua primeira página tem a identificação do imóvel e a classe hídrica alcançada, ali na escala, o D grande está ali a tapar a identificação específica do imóvel, e também tem a indicação de indicadores de consumo e poupança. Portanto, nesta habitação em específico, tinha uma média de consumo estimado de 281 litros por dia por habitante, tem a indicação da média do concelho, que é 105, e tem o potencial de poupança se o proprietário implementar as medidas de melhoria identificadas. Este potencial, neste caso, são 254 mil litros por ano, o que representa cerca de 300 euros na fatura da água. No reverso da classificação Aqua Mais, são identificadas as medidas de melhoria aplicáveis a este imóvel. E neste caso, como podem ver, temos aqui a instalação de arejadores nas torneiras, substituição de chuveiros, uma substituição de máquina de lavar roupa, um novo sistema de produção da AQS e instalação de rega por microexpressão. Temos aqui também a identificação, aqui à esquerda, o pisco das medidas que são quick wins, que são aquelas de maior facilidade de implementação e menor período de retorno, e aqui da parte de baixo temos a identificação da classe hídrica alcançável pelo imóvel se forem implementadas as medidas quick wins, que neste caso será uma classe C, e se forem implementadas todas as medidas, que neste caso seria a classe B. Ao lado das medidas de melhoria, temos a identificação se a implementação desta medida reduz o consumo de água ou de energia ou as duas. O que é que vimos de todas as classificações efetuadas, todas as avaliações efetuadas desde o lançamento do Aqua Mais, incluindo os pilotos? Vemos que há um potencial de redução de consumos de cerca de 40%. 40% de redução de consumo de água é muita água. E vemos também que cerca de 100% dos imóveis avaliados têm potencial de subida
sendo que se a sua classe hídrica for inferior a B, e que cerca de 60% conseguem passar das classes mais baixas, C, D, E e F, para as classes superiores B, A e A+. Portanto, o Aqua+ é efetivamente um instrumento que tem um potencial de melhoria de eficiência hídrica, pelo menos identificámo-la, não é? Agora, claro que cabe a cada um dos proprietários implementar as melhorias identificadas. Quem faz? Bom, quem faz são os tais técnicos, consultores e auditores da Aqua+, que são qualificados pela ADEN. O próximo curso está já quase cheio, decorrerá agora em abril, mas todas as informações disponíveis em Academia ADEN e aparecem se realmente estiverem interessados. Estamos também, então, a trabalhar o Aqua+ Hotéis. O que é o Aqua+ Hotéis? Bom, pegámos na metodologia do Aqua+ residencial, expandimos a metodologia para abarcar todos os serviços que um hotel tem, que nós não temos nas nossas casas, e socorremos também entidades de norte a sul do país para validar e portanto, para calibrarem a metodologia com pilotos. Estas entidades foram a Filotipo, o ISQ, o ITECONS e a Universidade do Algarve, e estamos também a trabalhar em colaboração, em parceria com o Turismo de Portugal e, portanto, também fizemos pilotos nos hotéis de aplicação do Turismo de Portugal. Esta metodologia, portanto, são 10 áreas de avaliação em vez das 5 anteriores. Que novidades é que temos aqui? Bom, temos os spas e os ginásios, temos unidades de alojamento, casas de bem comuns, temos a restauração, as lavanderias e espaços comerciais, o golfe e também ações para a eficiência hídrica. Bom, e as restantes já tínhamos na metodologia anterior, apesar de terem sido expandidas para outro tipo de infraestruturas que não são consideradas numa residência. Estas áreas, pronto, distribuem-se por 29 temas e por 108 parâmetros de avaliação. Portanto, nós até à data temos 15 pilotos realizados em nome da ADEN ou pelos nossos parceiros. Estão aqui alguns dos hotéis identificados e também os hotéis de aplicação do Turismo de Portugal, os hotéis de escola. E o que é que verificámos destas avaliações? Que medidas de melhoria aplicáveis aos hotéis, aproveitamento de fontes alternativas, se os hotéis tiverem usos exteriores, naturalmente, a implementação de sistemas de monitorização de consumos de água, monitorizações horárias, alarmística para a ocorrência de fugas, a implementação de contadores parciais para regas e piscinas, sistemas inteligentes de controle de rega, substituição de dispositivos por outros mais eficientes e ações para a eficiência hídrica, como sejam as ações de sensibilização para hóspedes, para não porem lençóis e toalhas para lavar todos os dias, como seja a introdução de indicadores de eficiência hídrica em relatórios de sustentabilidade e outras. Das análises efetuadas, das avaliações efetuadas, situação atual dos hotéis avaliados. 40% têm uma classe hídrica D, 50% a classe hídrica C, bom, e aqui os 10% com a B. Se estas unidades hoteleiras implementarem as medidas que o ICLIN, conseguirão alcançar 70% a classe hídrica B e 10% a classe hídrica A, e se implementarem todas as medidas identificadas aí, então 70% estarão na classe hídrica A, com um shift muito grande no sentido de pouparem muita água. Em termos de Aqua+ hotéis, como é que funcionará este sistema de classificação? Haverá uma auditoria inicial no ano 0 para a emissão de uma classificação hídrica inicial e depois, nos anos, anualmente, haverá a revalidação dos parâmetros avaliados pelo gestor Aqua+, um auditor externo, e ao fim do 3º ano, aí sim, haverá a obrigatoriedade de uma revisitação externa para a revalidação da classe hídrica da unidade hoteleira. Isto porque a água é um recurso que tem que ser gerido de uma forma muito mais presente num hotel do que numa habitação. Eu penso não referi, mas o Aqua+ residencial, a classificação de eficiência hídrica tem uma validade de 10 anos.
Em termos de roteiro de lançamento, portanto, o Aqua Mais Hotéis foi apresentado publicamente pela primeira vez em fevereiro num webinar de construção sustentável de empreendimentos turísticos organizado pelo Turismo de Portugal. Estamos nesta fase a calibrar a metodologia com mais pilotos, portanto nós queremos uma metodologia robusta, que demonstre que responde a todos os tipos de infraestruturas, de hoteleiras existentes. Portanto, queremos uma metodologia que se adequa quer a um alojamento local, quer a um grande empreendimento, e, portanto, pensamos que carecemos de mais pilotos para termos esta calibração e para termos uma metodologia robusta. No terceiro trimestre será lançada uma formação para técnicos Aqua Mais Hotéis, ainda uma edição piloto para calibração também de conteúdos de formação. E no quarto trimestre será lançado em regime de mercado então o curso. Este curso terá duas vertentes, um curso completo para quem não está familiarizado todo com a metodologia Aqua Mais e um curso parcial para quem já é técnico Aqua Mais residencial. E no quarto trimestre teremos o lançamento oficial do Aqua Mais Hotéis em parceria com o Turismo de Portugal. Muito obrigada pela vossa atenção, estarei disponível para questões e obrigada mais uma vez, tenho os meus contactos. Muito obrigada, Patrícia, e mais uma vez congratular este projeto que sem dúvida irá permitir que muitas das situações que vimos hoje possam ser alteradas para obter uma eficiência hídrica sem dúvida muito mais elevada, e se forem todas implementadas as medidas que referiu, então a perspectiva é muito boa, muitos dos hotéis passarão a 70% passarão a ser classe A, isso é ótimo, até será um galardete do guião dos hotéis, classe hídrica, e isso também é muito bom. Já temos aqui uma pergunta de Catarina Roseta, que pergunta: o alojamento local é abrangido pelo Aqua Mais Hotéis ou pelo residencial? Nós entendemos que, é uma discussão que tivemos já internamente, entendemos que, apesar de o alojamento local ter muita semelhança com o Aqua Mais residencial, o objetivo é que serem vistos como uma instalação hoteleira, não é? Portanto, no fundo, vendem um serviço que é o alojamento. E, portanto, vamos fazer com que eles tenham uma classificação Aqua Mais Hotéis. No fundo, o que eu expliquei é que a metodologia desenvolvida quer ser o mais abrangente possível, e, portanto, abarca todos os usos de água que também temos numa casa, não é? Numa habitação própria, e no fundo, ou seja, a metodologia da avaliação está montada de forma a que, por exemplo, um hotel não tem golfe, não é prejudicado por não ter golfe, não é? Portanto, os pesos da avaliação são distribuídos pelas outras áreas em avaliação. E, portanto, nesse sentido, vamos ter o alojamento local no Aqua Mais Hotéis. Ok, muito obrigada. Eu não referi, mas qualquer participante que queira fazer perguntas pode fazê-lo através do chat, escrevendo a respectiva pergunta, ou pode simplesmente utilizar a funcionalidade de levantar a mão. Temos aqui uma outra pergunta, eu acho que há bocadinho não referi, mas a pergunta anterior era da Catarina Roseta Palma, que fez essa intervenção, e entretanto a pergunta é de Catarina Arranja, da FENARREG, e pergunta: por que não desenvolveram para o uso agrícola ou industrial? Bom, aqui a história do nascimento da ideia do Aqua Mais, enquanto tal, criar um referencial de eficiência hídrica para os edifícios. Não é? Portanto, nasceu até de um projeto que existiu na ADN, quando começou a discutir aqui a eficiência hídrica, não é? Quando a eficiência hídrica, quando a hídrica entrou aqui nas atividades da ADN, em que se juntou a uma mesma mesa vários stakeholders aqui no âmbito do uso da água, um projeto que era o HO Design, e foi efetivamente identificada esta lacuna existente no mercado, era que não havia um referencial de avaliação de eficiência hídrica de edifícios, e portanto aí quando estamos a falar de edifícios, daí surgir o residencial, agora os hotéis e depois o comércio e serviços. A indústria e a agricultura, bom, são aqui, se me permitem aqui a expressão, um campeonato à parte, não é? Não quer dizer que a ADN não se preocupe com a questão da água gasta na agricultura, que sabemos que é um dos maiores consumidores, e na indústria, mas não é o Aqua Mais. Serão outros instrumentos que estão também a ser pensados e desenvolvidos, mas não no âmbito do Aqua Mais. O Aqua Mais é um referencial da eficiência hídrica de edifícios. Muito obrigada.
temos a Marta Faustino que pede para colocar os seus contactos novamente, portanto eu ia sugerir que o fizesse através do chat e assim fica visível em qualquer altura para qualquer pessoa, mesmo que no fim desta apresentação ou destas perguntas, e assim fica todo acesso a toda a gente. Vou já colocar. Já agora, se me permite, esqueci-me de dizer no fim, eu não me queria alongar e estender-me para além dos 15 minutos, porque isto há sempre muita coisa para dizer, mas nós tivemos a oportunidade também de, nos intervalos, né, nos expositores, estar a passar o vídeo institucional do Aquamais. Espero que tenham tido a oportunidade de o ver, se não também, eu vou pôr aqui no chat também o site do Aquamais para as pessoas poderem ir buscar mais informação. Está bem? Vou pôr. Muito obrigada. Obrigada. Assim é mais um ponto em que qualquer participante deste congresso, ou até mesmo a posteriori, possam ter acesso à informação que acabou de nos transmitir. É o mail, ia dizer que já tínhamos outra pergunta, mas não, ainda é o próprio mail, é o contacto. Eu iria fazer então uma pergunta, sendo em conta que este mecanismo será semelhante àquele de rotulagem que efetivamente existe já para energia para os edifícios, se existe alguma previsão de que ele possa surgir também como um diploma legal, ou seja, que seja uma imposição correspondente, e para a sua expressão que ainda não, mas se há hipótese, ou se há planeamento, pelo menos, de que possa vir a ser também uma imposição legal que o edifício seja certificado hidricamente. Bom, o Aquamais é um sistema voluntário, não é? Como eu disse, o ser obrigatório ou voluntário, ambos têm, como é que dizer, prós e contras, não é? Nós o que estamos a trabalhar, e como eu fiz aqui o enquadramento, é que o Aquamais seja visto como um referencial e que seja integrado em incentivos de financiamento, em planos regionais, como o da eficiência hídrica do Algarve. Estamos a trabalhar também que seja integrado agora nos financiamentos do Fundo Ambiental e, portanto, a perspectiva é que continue a ser um instrumento voluntário, mas que haja vantagens claras para quem usa a ferramenta, não é? É esta a resposta que lhe posso dar neste momento. Muito obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Escrito não vejo e o levantar das mãos nem sempre é claro, porque temos 69 pessoas online ao mesmo tempo. Se me permite, Ana Rosário, já agora outro dos programas em que o Aquamais também é referido especificamente é agora o EcoAP 2030, não é? O programa de ecoeficiência na administração pública, que também já refere aqui, tem os objetivos claros de redução de 20% do consumo de água na administração pública e que também já refere aqui o Aquamais. Portanto, estamos a ver que todo o contexto, não é? Pronto, é um referencial, não havia, agora há um referencial e, portanto, a expectativa é que sejam criados todos estes mecanismos de incentivo a que se crie o referencial. Já agora também referir que nós estamos aqui a criar a rede de compromisso Aquamais, do qual a PRH também foi convidada e já aceitou o convite e, portanto, durante este ano também será lançada aqui oficialmente a rede de compromisso Aquamais. E o que é isto? Nós, no fundo, convidamos todas as entidades públicas e privadas que têm uma palavra a dizer aqui no mundo da eficiência hídrica para estarem a bordo, para conhecerem o Aquamais e para alavancarem no âmbito das suas atividades. Portanto, entidades públicas que tenham a cargo, nas suas competências, rever um instrumento legal. Bem, vamos lá colocar aqui uma linha, eficiência hídrica, e se possível, Aquamais. Incentivos financeiros, a mesma coisa. E, portanto, é este o trabalho que estamos a fazer. Muito obrigada. Não sei se mais alguém tem mais alguma questão. Ainda temos tempo perfeitamente para haver questões. Eu estou aqui a fazer um zapping pelos nossos participantes. Ana, temos a professora Helena Alegre com a mãozinha levantada. Ok, então eu passo a palavra. Sim, claro. Eu tinha sugerido no chat, mas não foi visto, que se referisse a questão do Climate Ready Certificate no âmbito do Be Water Smart. No fundo, era a minha sugestão. A minha sugestão era que referisse também, que explicasse um bocadinho o que está a ser feito no âmbito do projeto europeu Be Water Smart. Sim, o Be Water Smart até é um projeto europeu em que a ADN está a trabalhar, portanto, nos pilotos em Lisboa, não é? No fundo são os certificados de energia
e que inclui a hídrica, não é? E, portanto, sim, vamos trabalhar... Se quiser, eu Sim. posso explicar, mas embora isto seja um componente da ADN. Tanto Helena Alegre do LNEC, mas é um projeto em que o LNEC é um dos parceiros, a ADN é outro dos parceiros, e estamos a trabalhar conjuntamente. Portanto, no âmbito da evolução destes certificados que existem já para a energia e para a eficiência hídrica, está em desenvolvimento no âmbito deste projeto um novo certificado que se chama o Climate Ready Certificate, que irá ser aplicável a residências, portanto, a edifícios residenciais, portanto, a alojamentos residenciais, a serviços e depois também a edifícios, portanto, pode ser ao nível do alojamento, pode ser aplicável ao nível do alojamento, ao edifício ou ao bairro. Ao bairro. Neighborhood, enfim, ao loteamento urbano, ao agregado urbano. E, portanto, é qualquer coisa que também vai ser desenvolvido também um modelo de negócio associado e pretende vir a explorar mais o nexo água e energia. Portanto, no fundo, a ideia não é reinventar o que já está feito, mas é pegar muito no nexo, naquilo que não está tratado em cada um destas abordagens separadas, mas é trabalhar muito aquilo que tem a ver com a água. Portanto, não vai explorar os aspectos que são energia, mas vai explorar os aspectos de melhor adaptação às alterações climáticas, de melhor resposta às alterações climáticas, num contexto de nexo água-energia. Muito obrigada, Helena. Efetivamente, o Aquamais está integrado aqui nos pilotos para a cidade de Lisboa, portanto, para a exploração do nexo da água-energia, vamos estar também integrados. Estamos na fase agora de identificação dos pilotos, para começarmos a trabalhar ativamente e sim, vamos... Ou seja, o Aquamais vai ser usado como referencial para a eficiência hídrica e para depois... Sim, eu não sei se fui clara, mas, portanto, o desenvolvimento destes certificados é componente da ADN, é uma das componentes da ADN no projeto. Portanto, eu estou a falar por estar muito envolvida no BeWater Smart, mas é o desenvolvimento da ADN. Muito obrigada. Ana, dás-me licença só que faça um comentário relativamente a este assunto. Muito interessante, doutora Helena. Deixa-me que acrescente o seguinte. A partir do momento em que nós tivermos edifícios mais eficientes a gerirmos a água, a partir do momento em que nós deixarmos de desperdiçar tanta água, vamos gerar muito menor quantidade de efluentes domésticos para as nossas hectares. Ora, as hectares são aquilo que corresponde no ciclo urbano da água ao maior consumo energético. Portanto, se nós pensarmos só neste aspecto, a quantidade de energia que nós vamos poupar na drenagem, no tratamento dos nossos efluentes e na forma como vamos otimizar o funcionamento das nossas hectares, será um ganho que provavelmente nesta fase ainda nem sequer tínhamos quantificado. Portanto, há aqui muito mais sinergias do que as que nós estamos a avaliar à partida, de certeza absoluta. Sim, Manuela, isso me permite acrescentar até do início, não é? Se gastarmos menos água, menos captamos, menos tratamos, menos aduzimos, não é? Portanto, temos todo o ciclo da água abrangido. E a seguir vamos linkar com as emissões de carbono, porque na nossa realidade, não é? Os nossos consumos energéticos ainda são muito dependentes de combustíveis fósseis e, portanto, ainda temos um grande contributo nas emissões de carbono. Ora, se nós conseguirmos gerir os recursos, nós vamos, de certeza absoluta, estar a contribuir para melhorar a qualidade do ar que nós respiramos também. Portanto, há aqui um conjunto de sinergias que vão aparecer por consequência indireta e que vão ser cruciais para nós alterarmos o paradigma do consumo de água, de certeza absoluta. Obrigada. Muito obrigada a todos os participantes. Ainda temos uns 2 minutinhos, se alguém ainda quiser fazer a sua observação ou alguma pergunta, neste caso a Patrícia Dias, sobre este fantástico projeto que acabamos de ver a apresentação. Eu as mãos no ar não as consigo ver todas, porque mesmo assim ainda temos muitos participantes e não consigo ver toda a gente, portanto se eu não vir peço desculpa, espero que se manifestem.
Bom, admitindo que não haverá, apesar de não estar a ver todas, quero mais uma vez agradecer às colegas por esta iniciativa e ao Conselho Diretivo por permitir esta sessão especial já de preparação para o Congresso da Água que se realizou no dia 20 de janeiro. Recordo, tal e qual como a minha colega já o fez, que está disponível no site, portanto quem queira verificar, quem queira ver o resumo alargado dessa sessão poderá vê-lo. Agradeço também à nossa oradora convidada pela apresentação que nos prestou, muito interessante e muito sucinta daquilo que será o projeto, porque com certeza que terá muito mais vertentes de aplicação e estaríamos aqui se calhar toda a tarde a falar sobre o assunto. E passaria a palavra à Susana Neto para terminar esta sessão. Muito obrigada a todos e um bem-aja. Muito obrigada, Ana Rosário, muito obrigada, Patrícia, pela bela exposição e, mais uma vez, obrigada ao painel que coordenou esta sessão, tanto online no início do ano como agora.